nunca deixou, ele percebe que o pai nunca deixou de enxergá-lo como filho. O pai nunca deixou de vê-lo como filho. E o pai não estava esperando um empregado, o pai estava esperando um filho. O pai, todos os dias, quando ele ia ali naquela porteira, quando ele ia ali, com certeza, ali na entrada daquela fazenda, ele chegava ali esperando um filho. E é isso que ele mostra para o filho quando o filho chega, que ele estava esperando um filho. E ele restitui a identidade do filho para ele, mesmo que o filho não estava se sentindo mais filho, mas ele restitui essa identidade. Mas em casa ficou outro filho. E isso aqui que é interessante. Esse outro filho que fica, amados, a gente quando lê o texto, talvez a gente nunca tenha prestado assim atenção, mas esse filho que fica também tinha perdido a identidade. Esse filho que ficou também perdeu a identidade. Ele não se via mais como filho. Infelizmente, ele não se via mais como filho. E, infelizmente, se nós olharmos para nós hoje, para muitos de nós cristãos hoje, é como se nós não nos víssemos como filho. Quantas vezes a gente vai diante do Senhor e a gente não se coloca como filho? A gente não se enxerga como filho. O filho, como foi falado, não, ele tem acesso à casa do pai, ele tem liberdade para falar com o pai, ele tem liberdade para chegar diante do pai e falar e ser ele mesmo. E esse filho, ele tinha tão pouca intimidade com esse pai que ele não teve nem liberdade de chegar diante do pai e dizer como que ele se sentia. Talvez ele se frustrou quando esse irmão foi embora, né? Era o único, aqui não fala de outros irmãos, fala só deles dois, então eram os únicos irmãos que ele tinha, o único irmão que ele tinha, e esse irmão sai e vai embora. Talvez ele tenha se frustrado, talvez ele quisesse que o pai tivesse tido outra atitude com esse irmão. Mas o que a gente entende é que esse irmão vai embora e por conta de tudo isso daí, ele vai se perdendo ali dentro de casa. Ele estava dentro de casa todos os dias, mas ele não se sentia filho. É isso que ele fala quando ele vai estar lá no versículo 29, quando ele responde para o pai, quando o pai vai lá atrás dele, quando ele chega em casa, ele estava trabalhando, ele chega em casa e ele vê aquela festa toda que o pai estava fazendo para o irmão e ele não sabe o que está acontecendo, porque com certeza parecia que ali não tinha festa. Então ele chega e vê aquela festa, ele fala, mas o que está acontecendo? E quando ele fica sabendo que é por causa do irmão, ele fica irado, ele fica com raiva, ele não aceita aquela volta do irmão, ele não aceita a restituição do irmão. É porque é mal? Não, é porque ele estava ferido. Ele estava machucado. Ele estava tão machucado que ele não conseguia enxergar a bênção que era ter o irmão de volta. Ele não conseguia se alegrar em ter o irmão de volta, porque ele estava ferido demais. Ele estava tão ferido que ele fica irado. A Bíblia fala que ele se irou, ele se revoltou, ele se encheu de ira. Ele falou assim, eu não vou participar dessa festa. Eu não quero entrar para participar dessa festa, porque esse meu irmão aí acabou com tudo que ele tinha. Eu creio que ele viu o pai dele sofrer todos os dias. Você imagina esse filho dentro de casa, vendo seu pai todos os dias, indo lá naquela porteira, indo lá naquela entrada daquela fazenda. Com certeza aquele pai chorava, com certeza aquele pai sentia dor, sentia angústia, e esse filho, ele via isso, e isso gera revolta, que a gente sabe que quando a gente ama muito alguém, a gente acaba tomando a dor do outro e fica com raiva de quem está causando aquela dor. A gente conhece muito bem isso, a gente faz isso, infelizmente,
né? Mas esse filho, quando isso acontece, quando o irmão chega, que o pai faz a festa, ele se ira, ele fala, não vou participar dessa festa, não quero participar dessa festa. E aí o pai tem que sair de lá, de lá de dentro, com certeza o empregado deve ter ido lá falar com o pai dele, e o pai sai e fala, filho, o que está acontecendo? Vamos participar dessa festa junto. O seu irmão, ele voltou e ele fala, eu participar dessa festa? Imagina, eu trabalhei aqui a vida inteira como escravo do Senhor, a teus serviços, eu nunca te desobedeci, eu nunca saí da linha, eu nunca fiz nada para desagradar, para entristecer o Senhor, eu nunca fiz nada para magoar o Senhor, para fazer o Senhor chorar, nunca fiz e o Senhor nunca me deu nada para eu comemorar com os meus amigos, o Senhor nunca me deu nada para mim fazer festa com os meus amigos, e agora que esse filho do Senhor chega aí, ele nem fala Senhor, ele perde aqui até a reverência, a honra de filho, porque ele não fala esse filho do Senhor, ele não fala, não se olha como filho junto, ele fala esse teu filho. Esse teu filho que foi embora, que largou a gente, que abandonou a gente, que fez o Senhor sofrer, que gastou tudo que o Senhor trabalhou para conquistar, gastou aí com prostitutas, gastou na vida fácil, gastou com a farra com os amigos, e aí quando ele volta, o Senhor vai lá, pega aquele novilho que o Senhor estava lá engordando e mata para ele ao invés de matar para mim? Eu não quero fazer essa festa, não. Eu que não quero festejar. Eu que não quero estar nesse meio. Olha o que é um sentimento guardado no coração, amados. O que gera um sentimento quando você guarda um sentimento no teu coração que você não deve guardar. Esse filho ficou tão amargurado, ficou tão chateado e ferido, que ele não mais se enxergava como filho daquele homem. Ele se enxergava como um escravo. Ele se via como um escravo, como alguém que simplesmente estava ali. Não sei o que acontecia, se o pai não tratava, assim, não demonstrava esse amor de pai para que ele sentisse isso, mas o que fica no final é que ele não se sentia um filho, e ele era herdeiro, ele já tinha a herança na mão dele, veja bem, amados, ele já tinha a herança na mão, o pai tinha dado a parte dele na herança. Olha que interessante, mas ele não tomou posse. Ele não tomou posse, ele não entendeu o que era para ele, ele não se sentiu dono dessa herança a tal ponto de ele não conseguir desfrutar dessa herança. É isso que ele fala, olha, eu nunca desfrutei de nada aqui, eu nunca peguei nada para mim, mas ele era dono. Mas esse sentimento que ele guardou, essa amargura que ele guardou ali no coração, fez ele perder a identidade de filho dele a tal ponto de ele não só não desfrutar da herança, como ele ainda brigar com o pai porque o pai teve o filho de volta. Ele briga com o pai aqui. E trazendo para nós, eu pergunto, quando você chega diante de Deus, você se sente filho? Quando você desce para orar ao Senhor, você se sente filho? Quando você faz algo para o Senhor, você faz como o filho que faz por amor, como Jesus nos ensinou, que ele veio para fazer a vontade do Pai, independente do que aquela vontade representasse, independente da dor que ele iria sofrer, independente do sofrimento que ele passaria, ele fala, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Ele fala exatamente isso, ele não se coloca em outra posição e ele fala que ele faz isso com alegria, mesmo que tenha doído, ele fala, eu faço isso com alegria, porque eu me alegro em obedecer ao meu Pai, em fazer a vontade do meu Pai. Jesus ensina isso, mas esse filho não.
Esse filho, ele se sentia um empregado, um escravo, que faz as coisas só por obrigação. Faz só porque tem que fazer, porque é obrigado a fazer. E eu te pergunto, fiz essa pergunta para mim mesma. Nós temos feito para o Senhor aquilo que nós temos feito por amor ou por obrigação? Ou só por medo? Não, eu faço isso porque eu tenho medo do inferno. Se eu morrer, eu vou para o inferno. Então eu faço, eu sirvo, eu vou para a igreja, eu faço. É por isso? Qual é a minha motivação quando eu sirvo? Qual é a sua motivação quando você está a serviço do rei? É por amor a ele? É por obediência a ele? Ou simplesmente para que você cumpra um ritual? O que você tem guardado no seu coração? Quais os sentimentos que você tem quando você dirige-se a Deus? Quando você dirige-se a serviço do Senhor? Esse filho, ele guardou tanta mágoa e tanto ressentimento que ele não conseguiu festejar na salvação do irmão. Porque o irmão estava perdido, é isso que o pai fala. O irmão estava perdido e foi achado e estava morto e ressuscitou para uma nova vida, para uma nova identidade. Ele reconheceu o erro, reconheceu o pecado e retorna e volta para a presença do pai. Mas esse irmão que estava ali com o pai o tempo todo, ele não consegue. O que ele estava guardando no coração dele, os sentimentos ruins, os pensamentos ruins que estavam dentro do coração dele, não conseguia deixar ele enxergar a grandeza daquele momento. Não conseguia deixar ele enxergar. Então, a minha pergunta para nós hoje é: como nós temos nos enxergado? Será que como esse filho, que não se sentia filho, que se via como um escravo? Como nós temos visto? Como nós temos nos visto diante do Senhor? Sabendo que nós temos um Deus que nos amou tanto, que deu o único filho que ele tinha para nos resgatar, para sofrer aquele calvário, aquela cruz horrenda, aquela cruz vergonhosa para nos salvar. Esse Jesus nos amou tanto que ele não mediu esforços para cumprir essa missão. O nosso Deus, ele nos amou tanto que ele não mediu esforços para nos resgatar, para nos alinhar novamente com ele. Será que nós temos sentido esse amor incondicional? Será que eu e você temos entendido, temos percebido, temos sentido esse amor em nossas vidas? Nós temos conseguido nos olhar e nos enxergar como filhos amados do Pai? E eu quero deixar essa reflexão para você hoje. Como você tem se enxergado? Não permita que os sentimentos, que as adversidades, que os problemas magoe tanto você. Filha, não guarde isso dentro de você a tal ponto de você não conseguir fazer festa quando você vê o seu irmão bem, quando você vê o seu irmão prosperar, quando você vê o seu irmão chegar para perto do Pai, quando você vê o seu irmão, o seu parente, o seu amigo recebendo a vitória. É isso que esse filho faz. Ele estava tão ferido, tão machucado e guardou tanto isso dentro dele que ele não conseguiu enxergar a vitória do irmão. Ele não conseguiu enxergar aquele momento maravilhoso que aquele pai estava vivendo, de ver as suas orações respondidas, de trazer o filho de volta. Que eu e você venhamos entender isso. Que os sentimentos ruins, os pensamentos ruins afastam de nós a visão do reino. Tiram de nós a visão de bênção. Tiram de nós a oportunidade de festejar quando acontece uma vitória. Que eu e você venhamos buscar essa presença gloriosa do Senhor. E que não venhamos deixar que as coisas que acontecem à nossa volta nos faça perder a nossa identidade, nos faça perder a imagem e semelhança de Cristo em nós, porque é isso que nós somos. Gênesis 1:26 fala isso, que o Senhor nos criou e nos formou a imagem e semelhança dele. Nós fomos feitos a imagem dele para refletir a glória dele nessa terra.
Que nada venha ofuscar essa visão, que nada venha ofuscar esse entendimento em nós, para que nós não venhamos perder a festa que o Senhor faz quando um pecador se arrepende, a festa que o Senhor faz quando Ele dá uma vitória, a festa que o Senhor faz quando Ele nos traz para perto dEle. Que nada venha impedir esse agir do Senhor na nossa vida. Que nós estejamos com o coração aberto, quebrantado e contrito, com o coração cheio de alegria em ver a bênção do outro. Que nós venhamos nos enxergar como filhos amados do Pai, a tal ponto que nada venha tirar a presença dele, que nada venha tirar a imagem dele, a identidade dele de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que essa parábola desse filho pródigo, que conta a história desses dois irmãos e desse pai, venha fazer-nos refletir. Se estamos fora, se deixamos a casa por um momento, que retornemos, que olhemos para dentro de nós mesmos e busquemos essa identidade no Pai e voltemos para casa. E se estamos dentro da casa e não sentimos filho, que nós venhamos deixar que o amor do Pai nos cure e que façamos festa junto com o Pai para comemorar a bênção, a vitória que o Senhor declarou. Que nós venhamos ser assim, a cada dia cheios do amor do Pai, a tal ponto que nada venha ofuscar a identidade, a imagem dele em nós. Que Deus abençoe vocês. Beijo no coração.